Bom dia, irmãos, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo este vídeo, vendo esta mensagem. Igreja Quadrangular Visão Aimee São Carlos, com uma mensagem de Deus para você, amém? Paz seja contigo. Vamos ouvir uma leitura bíblica da pastora Jussara. Ela vai estar adorando o Senhor. Não, fica à vontade. Eu vou pegar aí, mas deu outro. Vou ler Amém, Jesus. em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 5. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, Aleluia, o Jesus. qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os seus desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia, graças a Deus. Tudo que está oculto, de bom e de ruim, vai vir à tona na presença de Deus naquele grande dia. Não adianta querer mentir, correr, porque a palavra do Senhor se cumpre. Então, Glória a Deus. vamos confiar na palavra e consertar nossas vidas, não julgando ninguém e vivendo a vontade do Senhor. Amém? Faz uma oração, meu irmão. Deus de poder, de graça, em nome de Jesus, Pai Santo, colocamos na Tua presença, Pai. Pai Santo, Pai amado, que neste momento, Senhor, que estamos gravando, Senhor, o Senhor possa, Senhor, a hora que as pessoas, irmãos, for assistir esse vídeo, Senhor, Sim, Jesus. ser cheio do Teu Espírito Santo, prestar atenção na Tua palavra, Pai, para que possamos, como igreja de Cristo, na face da terra, te servir e te adorar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Vai adorar o Senhor com louvor? Vou adorar. O Senhor tem propósitos em nossas vidas. O Senhor tem propósito na tua vida, irmãos. Vocês são muito importantes, nós somos muito importantes para Deus. Todos nós. E vamos fazer a vontade do Senhor, amém? Então, vamos cantar um hino. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem muitos propósitos. Fica firme no Senhor e você vai ver as maravilhas. O Senhor tem propósitos em nossas vidas, o seu amor tem algo mais. Você é importante para o reino, nossa unidade vencerá. Separados, nossas forças serão poucas, mas abraçados somos um. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Com Santo Cristo Senhor. em nós, o Espírito nos une. Nossa canção tem mais poder. Nossa canção tem mais poder. Que seja aqui ou lá onde for, estaremos sempre juntos pelo elo do amor. Por tudo isto vou orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher. Por tudo isto vou orar por você, e o Espírito de Deus vai te encher. Aleluia, glória a Deus. Louvado Oramos seja o Senhor. um pelos outros. E o Espírito do Senhor, Deus, nos enche de alegria, de bênção, de saúde, de paz, de harmonia, para viver a união em Cristo. Amém? Passo a palavra. Graças a Deus. pastor Donizete. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos ter esta união eternamente, amém? Mais uma vez eu quero continuar aqui aquelas reflexões sobre as cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estar lendo e refletindo um pouquinho sobre o capítulo 3, a partir do versículo 5 em diante. Eu vou ler todo o texto, depois nós vamos fazer uma pequena explanação, uma pequena reflexão, prosear um pouquinho sobre a questão de qualidade ou quantidade nas igrejas. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. 1 Coríntios 3:5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou,
mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outros fundamentos além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por hábito nesse século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Santo Glória a Deus. Queridos, nessa passagem, Paulo, ele apresenta duas figuras que se destacam, que a igreja tem que se preocupar. Ele apresenta dois fatores importantes, que é a lavoura e o santuário. Dois fatores. Aí ele se destaca nessa passagem. Se nós lermos, relermos, refletirmos sobre esta questão que Paulo nos põe, nos coloca, ele colocou lá para a igreja de Coríntios e coloca para a igreja de Cristo hoje, para a igreja de Cristo. Não é para apenas uma denominação, seja qual ela for. Lavoura. A igreja é um campo onde Deus é que semeia. O seu alvo é a quantidade. Cristo comparou o coração humano a um terreno onde a semente que é a palavra do Senhor é semeada. Nós somos assim. Alguém semeou um dia, semeou a palavra do Senhor nos nossos corações. Outro regou e outro colheu. Assim foi comigo, foi com a Jussara e com a maior parte. Fora aqueles que já nasceram num berço evangélico, né? Como campo, a igreja deve produzir frutos para Deus. Se está lá em João, se ele não produzir frutos, ele é cortado e lançado fora. A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer colheitas dos frutos. Mas na igreja também existe a diversidade de ministérios. Tem aqueles que preparam o terreno, os que regam, que foi semeado, os que colhem o fruto da colheita na hora certa.
Isto é a lavoura, né? A lavoura que nós todos conhecemos e que serve para nós na igreja de Cristo. E aqui, dentro desse tempo, dessa questão, desse fator lavoura, Paulo, tem algumas lições que Paulo nos ensina. Primeira lição: não ao culto à personalidade. Está lá nos versículos 4 e 5. A ênfase, a importância, ela deve cair sobre Deus, e não sobre o obreiro, não sobre o pastor, não sobre a diaconisa, não sobre o presbítero, mas a importância é sobre Deus. Devemos tirar os nossos olhos dos instrumentos e colocá-los em Jesus. Na igreja, a igreja de Cristo, não há donos e nem chefes. Paulo não está aqui, ele não menospreza o obreiro, mas ele está exaltando Jesus. Ele não está tirando, nos menosprezando, mas ele está exaltando Jesus na sua lavoura. Ambas as funções são importantes. Tanto a de Paulo, que é plantar, como a de Apolo, que é regar, e aquele que vai colher. Cefas, assim por diante, alguns vão colher depois, né? Mas são inúteis, todas essas funções, que são inúteis, se Deus não der o crescimento. O crescimento vem de Deus. Deus é que vai definir o crescimento e a qualidade do fruto. É com Deus. Segunda lição: diversidade de ministério, nós vemos aí. Como nós já lemos, já falamos, Deus chama uns para preparar o terreno, outros para semear, outros para regar e outros para colher. Nenhum ministério dentro da igreja de Cristo é mais importante que o outro. Precisamos um dos outros. O pastor, ele precisa da diaconisa, a diaconisa precisa do pastor, precisamos daquela pessoa que cuida da faxina, do louvor. Todos os ministérios são importantes para o crescimento da igreja. Mais uma vez, Paulo nos ensina que a importância, a ênfase não pode sair sobre a pessoa, sobre a diaconisa, sobre o diácono, sobre o ministro de louvor, não. A importância é que Deus que dá o crescimento. Amém. A terceira lição, a interdependência, está lá no versículo 3:8. Plantar e regar são tarefas importantes e vitais para cada um de nós. Cada um depende do outro. Tem uma interdependência, nós precisamos. O pastor, ele precisa do músico. Ele precisa do professor da escola bíblica. Ele precisa do diácono. Então existe essa interdependência, porque nós não estamos competindo na obra do Senhor. Nós estamos trabalhando todos na seara do Senhor. Tem um hino, né? Vamos trabalhar na seara do Senhor. Você lembra? Entendeu? Então, a importância é que tem que acabar essa questão de competição. E hoje o mundo está muito competitivo nas igrejas. Tem igrejas que estão vivendo o mundo. É competição. Quero crescer mais, quero ter membro mais, quero ter um membro a mais. E às vezes esquecemos do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, que são os donos da igreja. Nós não somos rivais, mas nós somos parceiros, nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Deus chamou para nós cooperarmos para a obra dele, para o crescimento da obra. Nós estamos no mesmo objetivo, queridos, no mesmo caminho, que é
semear, regar e colher. Esse é o nosso objetivo. Não importa se é Donizete, se é o João, se é o Sebastião, não interessa. Para Deus não tem importância o nome de quem está plantando e quem está regando. O importante vai ser a qualidade do fruto, a quantidade boa de frutos bons. É isso que Deus quer de nós. A outra lição, não a vaidade pessoal, também no próprio versículo 8, Paulo chama a atenção aqui, quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, sobre o pastor, ele subtrai a glória de Deus. Pastores querem subtrair, querem tirar a glória de Deus e trazer para ele. Eu sou o pastor, é eu que curo, é eu que salvo, é eu que batizo, mas não vai voltar. Você pode até ser usado por Deus para curar, para batizar, falar da salvação, mas você não vai voltar. Então, em vez de nós tentarmos subtrair a glória de Deus, nós temos que subtrair a glória para nós temos que dar glória a Deus pelo crescimento da igreja, porque esta é uma obra soberana e milagrosa, que é feita por Deus, obra do Espírito Santo, não é obra nossa, não é obra pastoral. Só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja. E daí Ele vai recompensar nós pastores, nós obreiros, nós ministros de louvores, professores, profetas, assim por diante, todos os ministérios que existem na igreja. Amém, queridos? Até aí é a questão lavoura. Agora nós vamos pelo segundo fator, o santuário. A igreja é o templo de Deus, porque é a sociedade da qual o Espírito Santo habita. Deus habita em cada crente salvo, cada cristão salvo. Se nós irmos lá para Coríntios 6, versículos 19 e 20, nós vamos ver isso. Que o Espírito Santo, que Deus habita no cristão salvo. Ele habita nos crentes de uma igreja local e na igreja como somatória de todos os convertidos em todos os lugares do mundo. O Espírito Santo, ele não habita só numa igreja. Ele não habita só aqui em São Carlos, no Araci 2, na rua Vânia da Silva Oliveira 183, não. Ele habita na cidade toda, no estado todo, no Brasil todo e no mundo todo. Amém, o Espírito Santo, ele é universal. Aleluia. Ele habita em todos. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. Na edificação da igreja como edifício de Deus, nós precisamos estar apercebidos da importância e da qualidade. Qualidade e quantidade. Um dia Deus vai julgar o nosso trabalho, queridos. Não é só dos pastores, mas de todos os cristãos. De todos que têm o seu chamado, que têm o seu ministério. Esse é o dia do juízo. O dia da segunda vinda de Jesus. E ele está aqui, ó. Toque, toque, batendo na nossa porta. A bandeira de nós construirmos será julgada e provado no juízo. Nós vemos lá em Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo de 6 ao 8. Deus, ele não quer apenas números. Ele quer qualidade. Precisamos, então, queridos, evitar os dois extremos
desse edifício espiritual, desse santuário. O santuário de Deus. O santuário de Deus. Nós temos que evitar esses dois extremos. Nós temos que andar juntos. Qualidade e quantidade. Não adianta nós termos qualidade sem quantidade, quantidade sem qualidade. Estão entendendo, queridos? O que Paulo quer nos ensinar? Tem igrejas querendo quantidade a qualquer custo. Para encher igrejas, os pregadores às vezes estão mudando as mensagens e oferecem um evangelho fácil, barato, gostoso. A Jussara pregou ontem lá no Araci sobre essa questão. Um evangelho que não tem exigências. Só pregam as bênçãos. Mas para nós termos bênçãos, queridos, nós alcançarmos as bênçãos de Deus, nós temos um caminho a seguir. Nós temos uma trilha. E para muitos essa trilha não é fácil. Para muitas pessoas se torna difícil quando ela está acostumado com a facilidade, com o jeitinho. Jeitinho brasileiro, infelizmente, existem. E este, às vezes, entra na igreja. Para construir a igreja do jeito que Deus quer, nós temos que olhar os princípios que Paulo nos ensina. E isso daí acontece normalmente. Não temos que criar motivos, desculpas para a esterilidade da igreja. Nós criamos motivos e desculpas. Estamos sempre procurando causas, justificativas. A palavra de Deus não tem justificativa, queridos. Aqui mais algumas lições do santuário da igreja. Para a igreja ter qualidade, ter quantidade, conforme a vontade de Deus, nós temos que ter um fundamento certo. Está ali nos versículos 3, 10 e 11. Pregadores, pastores, músicos, professores da escola bíblica mudam, passam, morrem. Somente a igreja edificada em Jesus Cristo sobrevive. Amém, Jesus. Só a igreja, se não tiver edificada, se não tiver o alicerce em Jesus Cristo, não vai sobreviver. Quem tem que sobreviver é a igreja de Cristo. Nós, pastores, nós temos uma vida curta, assim vamos dizer. Os obreiros, os líderes de ministério passam, mudam, mas a igreja de Cristo, ela não muda. Nós temos que ter o material certo, em consistência com o contexto. Aqui nós vemos no 3, do 12 ao 17, fala sobre a questão ouro, prata e pedras preciosas. Podem significar a verdade. Madeira, palha, feno, pode significar o erro. O que nós estamos usando? Pedras preciosas. O material resistente ou um material frágil, se queima fácil. É fácil de ser destruído. Nós temos que ter um plano correto, do 3, do 18 ao 20. O mundo, ele depende de dinheiro, promoção, prestígio e pessoas de influência. Mas a igreja, queridos, a igreja de Cristo, ela depende de oração,
do poder do Espírito Santo. Ela depende de humildade, sacrifício e serviço. Aleluia, Jesus. Servir ao Glória a Senhor Deus. com alegria, com dedicação. Ser fiel. Não à placa de ministério, não à placa da igreja, não ao nome do pastor, mas ser fiel ao serviço de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ser fiel no amor, no perdão, Aleluia. na misericórdia, Glória a Ti, Senhor. na paciência, na complacência. É ter um plano correto, queridos. E temos que ter também a motivação certa para nós estarmos encerrando. Se nós quisermos construir uma igreja como Deus quer, como Jesus Cristo quer e como o apóstolo Paulo, como São Paulo nos ensina, devemos construir com a motivação correta, a motivação certa. Versículo 23. 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós é de Cristo. Aleluia, glória a E Deus. Cristo é de Deus. Aleluia, Jesus. Santo é Teu nome, Pai. Glorificado é o Senhor. Aleluia. Pode dar um glória a Deus, aleluia. Glória a Ti, Glória a Senhor Deus. A motivação Aleluia, Jesus. certa Santo é Teu a nome, glória de Jesus. Deus. Glória a Ti. Aí nós conseguiremos qualidade e quantidade necessária para o crescimento da igreja. Aleluia, Jesus. Por que que eu falo a quantidade necessária? Porque nós temos um chamado. E Deus sabe a quantidade necessária que nós podemos cuidar. Amém, Jesus. Não adianta Deus me mandar 100, 500, 1000, 10.000 pessoas se eu não tenho o dom para poder cuidar dessas 10.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas. Tenho que juntar com a qualidade. Então Deus pode me dar 10 pessoas com qualidade que vão ser cuidadas e vão ser salvas. Que é o importante. Aleluia, Jesus. O importante é a salvação. Deus quer qualidade e quantidade juntos. Tem que andar juntos. Mas nós precisamos pedir a sabedoria para Deus, para nós não realizarmos o culto à personalidade, para não darmos valor à nossa vaidade pessoal. Não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós precisamos do irmão. Nós precisamos daquela viúva lá de Lucas 21. Nós precisamos dela, pastores. Pastor que você está me vendo. Nós precisamos daquela viúva lá do Lucas 21. Que chega no altar do Senhor com o seu sacrifício, com o que ela tem, mas com o seu coração aberto. Nós não queremos pessoas influentes, não precisamos só de pessoas influentes. Nós precisamos também daquela viúva, com as suas moedinhas, para o crescimento da nossa igreja. O que mais vai fazer crescer a nossa igreja e dar qualidade à nossa igreja é aquela viúva de Lucas 21. Que deu no altar a sua oferta. Entregue tua oferta ao altar do Senhor. Altar de Deus. Pastor, obreiro, todo o ministério que Cristo chamou para a sua igreja, não se esqueça de levar a sua oferta ao altar.
e ir no altar do Senhor. Oferta, santo dízimo é entregue no altar. Aleluia, Jesus. Seja quem for. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você que teve essa meia hora para estar conosco. Muito obrigado. Deus abençoe. Igreja Quadrangular Visão AME. Nós estamos presencialmente lá no Araci 2, Rua Vânia da Silva Oliveira 183. Amém? Eu aguardo a sua visita. Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de teu Filho Jesus Cristo e a unção consoladora do Espírito Santo esteja sobre tua vida, sobre tua família, aonde você estiver, sobre o seu trabalho. O Espírito Santo Consolador te esteja contigo. O Deus de sabedoria esteja contigo. Amém? Receba meu abraço, um beijo no coração. Até a próxima mensagem. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus.